Hoje nós temos a graça de ter o título Heróis da Fé, né? Até falei de manhã, eu considero o pastor Neuri um dos heróis da fé, é um dos fundadores aí da nossa igreja. Uma das coisas mais importantes que a gente tem na vida para considerar uma pessoa de referência ou não, é a perseverança e a solidez ao longo da caminhada. Todo mundo tem seus altos e baixos na vida, mas principalmente nos momentos baixos da nossa vida, quando a gente permanece sólido, quando a gente permanece sendo uma referência, ainda que passando por certas circunstâncias, isso diz muito a respeito de uma pessoa e diz muito a respeito da caminhada com Deus com uma pessoa. Então, o pastor Daniel é uma pessoa que eu honro muito, que eu me espelho muito, né, que é uma referência para todos nós. Então, abre o teu coração. Há sementes preciosas a serem derramadas aí sobre a tua vida hoje. Que ele esteja aberto aí como a palavra da última semana, né, como um solo ali receptivo. Então, aí sentadinho mesmo, do jeito que você está, estende as tuas mãos para cá. Pai querido, há uma ferramenta, Senhor, preciosa nas tuas mãos, aqui na nossa frente, Senhor. Pai, tem tantas coisas que o Senhor já ensinou teu filho, Senhor, que o Senhor já derramou e depositou sobre ele, Senhor. Que nessa mesma graça que ele recebeu, Pai, ele possa derramar sobre nós também. Nós como igreja, Pai, nos alegramos pela presença dele, pela presença da família dele, Pai. Nos alegramos porque hoje, Senhor, nós encontramos nele o ferramenta, o instrumento nas tuas mãos, que irá transmitir a tua palavra, Pai, sólida, a verdade que liberta sobre as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus nós clamamos, usa o teu filho, Senhor, porque nós, com os nossos corações abertos, recebemos aquilo que será plantado hoje, em nome de Jesus. Amém? Fica à vontade, pastor. Obrigado, pastor. Uma boa noite. Que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida. Que alegria podermos estar aqui. Minha esposa, pastor Edith, junto, né, e alguns amigos lá de Matelândia. E para mim é um privilégio, uma grande alegria poder estar com vocês nessa noite, poder ministrar a palavra de Deus. Esse é o nosso maior prazer, a nossa maior alegria, poder falar da palavra, da verdade da palavra de Deus, que fez em nossa vida e que continua fazendo na vida de todo aquele que abre o coração. Queria mostrar ali a minha família. Nós temos 2 filhos, o Elias e a Larissa, e os 2 casados já, e temos 4 netos. Próxima foto, ali está os nossos 4 netos. A Luísa, né, vai fazer 15 anos, o Guilherme e o Igor, que está no meu colo, e a Alice, que é filha da Larissa, no colo da Edith. A Alice é o nosso milagre. Nós proclamamos, né, a vida dela como o nosso milagre. Ela foi detectada uma restrição de crescimento já no ventre, e exames mostravam que um problema genético tinha nela. E foi se passando, ela nasceu um pouco antes do tempo, e já foi para a UTI, e quando eu fui vê-la na UTI, a primeira vez, eu cheguei, e eu levei um choque, porque a perna da Alice era mais ou menos da grossura do meu dedo, e ali eu pude contemplar ela a primeira vez, e orar por ela, e proclamar a palavra de Deus, o milagre de Deus sobre a vida dela. E o diagnóstico dos médicos desde o ventre era de grandes complicações. E nós começamos a proclamar e orar e proclamar a verdade, o poder de Deus. Servimos um Deus que é um ser espiritual, sobrenatural, todo-poderoso, que opera milagres, e isso a cada dia nós proclamando sobre a vida dela. E à medida em que os exames foram acontecendo, foi detectado um problema. Ela tem a falta de um pedaço de um cromossomo 13 da Alice, falta uma parte dele. E isso poderia implicar, né, não tinha um diagnóstico, mas poderia implicar em muitas coisas. E os exames foram dizendo que o coração estava bom, que ela ouvia, que ela enxergava, e, enfim, todos os movimentos e todos os órgãos mantendo, né, sendo perfeito e respondendo. Ela tinha um atraso motor, né, e nós continuamos trabalhando isso, e nós vemos Deus agindo de uma maneira poderosa e sobrenatural na vida da Alice. Ela é o nosso milagre, nós celebramos todos os dias em nome de Jesus.
Eu quero deixar uma palavra para você que de repente uma enfermidade, algo na sua família, na sua vida acontece, uma palavra de cura, de milagre, de sobrenatural de Deus sobre a sua vida, operando, fazendo algo que você não imagina, que você não experimentou ainda, uma cura sobrenatural sobre a sua vida pela fé. Eu declaro o milagre de Deus sobre a sua vida em nome de Jesus. O tema da palavra de hoje é heróis da fé, e eu quero começar com um texto de Hebreus 11, versículos 33, 34, você pode acompanhar. Diz assim: os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças na batalha, se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. Esse texto ele faz parte da galeria, chamada Galeria dos Heróis da Fé na Bíblia. Hebreus capítulo 11, ele começa o versículo 1 dizendo que a fé é o firme fundamento das coisas que nós esperamos, é a prova daquilo que nós não vemos. E à medida em que nós temos fé em Deus e na sua palavra dentro de nós, nós podemos andar debaixo da força e do poder de Deus, e crer que em todas as coisas Ele é poderoso para operar o milagre que nós buscamos, que nós precisamos. No versículo 6 ele vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Nós precisamos crer que Ele existe, que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Nós buscamos o Senhor, o nosso galardão está com Ele, e à medida em que caminhamos em fé, se quisermos agradá-lo de todo o nosso coração, agradar a Deus, nós precisamos nos encher de fé em Deus e na sua palavra. Por isso, tenha fé no Senhor, tenha fé na sua palavra, em todas as circunstâncias que se levantarem ao teu redor ou na sua vida. Creia em Deus e na sua palavra. Sabe, eu quero começar perguntando para você, quem é o teu herói da fé na Bíblia? A Bíblia fala de muitas histórias, muitos personagens. E quem é o personagem bíblico que mexe com a tua fé? A história dele te inspira, te move a você a caminhar em fé e experimentar o que Deus tem para a sua vida. Sabe, um dos heróis da fé na Bíblia, que tocam, que impactam a minha vida, é a história de José. Esse homem nasceu, um filho de José, os seus irmãos... Ele era amado do seu pai, ele era odiado pelos seus irmãos. E de repente os irmãos, de tanto odiá-lo, desejaram matá-lo. E então um deles, para livrá-lo, jogou numa cova, e depois passou uma caravana de estranhos midianitas lá, e ele foi vendido pelo preço de um escravo doente para aquela caravana. Ele foi embora no meio de um povo estranho, língua estranha, deuses estranhos. Ele manteve a fidelidade em Deus. Foi parar na casa de Potifar, um dos chefes do Egito, e lá naquela casa ele começou a se destacar. Deus estava com ele, e de repente a mulher daquele homem começou a tentá-lo, colocou os olhos nele, e por manter a fidelidade, rejeitar o pecado, ele foi acusado por aquela mulher. Ele foi parar numa prisão, os anos se passaram. Deus estava com ele no meio da prisão, naquele lugar. Deus estava com ele a ponto de interpretar sonhos dos prisioneiros, e de repente na interpretação um deles é que ele voltaria a servir o vinho na mesa de Faraó. E quando aquele moço sai da cadeia, José olha para ele e diz: lembra-te de mim quando te fores bem diante de Faraó. E a palavra vai dizer que passou-se mais 2 anos depois que aquele moço saiu e foi servir Faraó. E de repente Faraó sonhou, e aquele moço se lembrou de José.
Sabe, quando ele se lembra de José, ele foi rapidamente chamado da prisão para se apresentar a Faraó. Sabe, muitas vezes nós, na nossa caminhada, experimentamos aquilo que José experimentou. Ele experimentou a rejeição e o ódio dos irmãos. Ele experimentou a tentação na casa de Potifar. Ele experimentou a injustiça e a acusação falsa daquela mulher e foi parar na prisão. Ele experimentou o sofrimento da prisão, mas ele não perdeu a presença de Deus. E é assim que surgem os heróis da fé. Quando nós entendemos o trabalhar de Deus na nossa vida, quando nós vemos a ação, a mão de Deus trabalhando conosco, nós compreendemos o que Deus está fazendo e nós nos mantemos firmes na presença de Deus. Quando ele foi lembrado, a Bíblia diz que ele fez a barba e trocou a roupa, se apresentou a Faraó, interpretou os sonhos, ele deu conselhos, ele trouxe estratégias para que aquela situação fosse resolvida, e ele imediatamente foi colocado como governador na terra do Egito. Da cadeia para a posição, ele fez a barba e trocou a roupa. Por quê? Porque na trajetória da sua vida, na caminhada da sua vida, ele foi sendo preparado por Deus, e ele entendeu a mão de Deus trabalhando na sua vida em todas as circunstâncias. Heróis da fé entendem o trabalhar de Deus na sua vida. Sabe, isso é muito importante para cada um de nós. Compreender que em todas as coisas Deus está conosco, está trabalhando em nosso favor, está agindo em nossas vidas e trabalhando para que o propósito dele se cumpra em nós e através de nós. Sabe, uma segunda pergunta é: quem são os teus heróis da fé na história? A história fala de homens que fizeram grandes coisas para o reino de Deus, para a obra de Deus. Quem são as pessoas que você olha a história dela e isso te inspira a se manter fiel na presença do Senhor e caminhar com Ele? Sabe, alguns como Lutero na Reforma Protestante, né? Alguém que eu olho e digo: que homem de coragem, que homem valoroso, marcou a história, fez algo marcante, e nós somos chamados por Deus a nos inspirar nessas pessoas. Agora, a grande pergunta é: você quer se tornar um herói da fé? Olhar para dentro de nós. Sabe, nós olhamos e sabemos que heróis da fé surgem de decisões assertivas, que levam ao cumprimento do propósito de Deus. À medida em que surgem situações diante de nós, decisões assertivas, movidas por Deus, pelo temor de Deus, pela verdade, pelo propósito de Deus, nos levam sempre ao cumprimento do propósito do Senhor. Os heróis da fé são levantados mediante uma jornada com Deus, uma caminhada com Deus. É verdade que é uma decisão, mas esta decisão vai levar o herói da fé a uma jornada com o Senhor. E o Senhor quer te conduzir a jornadas aonde você vai experimentar a graça, a presença, a mão de Deus, a proteção de Deus, o livramento, o milagre. Você vai ver Deus caminhando com você na história e vai te transformando a cada dia e te fazendo um herói da fé na sua caminhada cristã. Sabe, os heróis da fé, eles honram a presença que carregam. Nós carregamos nada mais, nada menos do que a presença de Deus em nossas vidas. Quando aceitamos a Cristo, nascemos de novo, o Espírito Santo de Deus vem habitar dentro de nós, a vida de Deus em nossas vidas. A palavra de Deus diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e Ele nos deu a vida, Ele nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça nós somos salvos.
É mais ou menos assim, imagine um caixão aqui. E de repente você morreu, está ali. E Jesus chega, Ele olha para você e diz: olha, eu vou tomar a tua morte para que você tenha a minha vida. E então Jesus pega a tua morte e morre na cruz do Calvário, e Ele pega a vida dele que sai dele por causa da nossa morte, e Ele nos chama a nos levantar espiritualmente e receber a vida de Deus pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então a vida que nós temos não é nossa, é a vida de Deus em nós. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem pelas obras, para que ninguém se glorie diante de Deus. Nós somos filhos de Deus e carregamos a presença do Espírito Santo de Deus em nós. A vida de Deus em nós, a eternidade em nós. Honramos a presença que carregamos. E na caminhada Ele vai trabalhando conosco. O texto que nós lemos começa dizendo que aqueles heróis da fé que a Bíblia menciona ali na galeria de Hebreus 11, diz que eles conquistaram reinos. Sabe, esse preço pago por Cristo Jesus na cruz do Calvário, conquistou para mim e para você o reino dos céus. Nós, como mortos espiritualmente, escravos do inimigo, condenados eternamente, um alto preço foi pago. Jesus conquistou para nós a eternidade com Deus, mas também conquistou o privilégio de carregarmos essa presença sobre a face da terra, e nós somos tremendamente gratos por isso. Sabe, conquistamos lugares espirituais que já estão ocupados, e ninguém conquista sem batalha. Então nós somos arrancados do reino das trevas e transportados para o reino do Filho do seu amor. Nele temos a remissão, o perdão dos nossos pecados, recebemos a vida de Deus. Nós éramos o quê? Por natureza escravos do inimigo, e fomos libertados mediante a vitória de Cristo Jesus na cruz do Calvário. A força de Deus, o poder de Deus se manifestou. Há uma resistência ao reino das trevas, e que nos leva a conquistarmos. À medida em que o Espírito de Deus se move em nós, nós perseveramos, lutamos, batalhamos, mas há uma força e um poder dentro de nós que nos sustenta hoje, que é a presença de Deus em nossas vidas. Por isso nós prosseguimos rumo ao alvo, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Os nossos olhos fixos nele, temos um alvo, morar eternamente com ele nos céus. E isso já nos basta. Carregamos essa presença porque Jesus conquistou para nós o reino dos céus. A Bíblia diz que eles praticaram a justiça. E nós entendemos que Jesus pagou o preço na cruz do Calvário. Entregamos a nossa vida a Jesus e Ele nos convida a uma caminhada com Ele. E para que nós possamos caminhar com o Senhor, nós precisamos conhecer o Senhor. Por isso a palavra de Deus diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. A sua vinda é certa, é como a luz da alva. Ela vai nos iluminando, ela vai abrindo o nosso entendimento e nos mostrando com clareza o caminho que devemos andar. Para isso é importante uma vida devocional disciplinada, um tempo de oração, um tempo de palavra em todos os dias, em todas as manhãs. Eu escolho a primeira hora que eu abro os meus olhos de manhã, para ter o meu tempo de oração e de leitura da palavra. Oferecer a primícia do meu tempo a Deus em todos os dias da minha vida me levam a um crescimento espiritual.
E fica aí o desafio para você, se talvez você tenha uma vida corrida, de repente coloque o teu despertador um pouquinho antes e tire um tempo já de manhã para ter uma vida devocional na presença do Senhor, se alimentando da palavra, desenvolvendo a sua fé, gerando conhecimento, fortalecendo em você o caráter de Cristo, para que o nome dele seja glorificado na sua vida, para que os frutos do Espírito Santo se manifestem em todas as circunstâncias do teu dia, e você possa resplandecer quem Ele é através da sua vida. Demonstrações de fé, de confiança, de esperança em Deus levam os filhos de Deus a se tornarem heróis da fé. Que você seja alguém cheio de fome e de sede do Senhor. A palavra também diz que eles alcançaram o cumprimento das promessas. Sabe, a Bíblia possui 8.810 promessas para nós, para os filhos de Deus. E 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20, diz: pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim e o amém. Aleluia! Todas as promessas já estão à nossa disposição, em Cristo Jesus elas já são nossas. Por isso, salvação, aceitamos Cristo, somos salvos, então o perdão dos nossos pecados, a eternidade morando em nós, o Espírito Santo habitando dentro de nós, as nossas orações respondidas, a ajuda no tempo oportuno, o fortalecimento que precisamos, a perseverança e a permanência no caminho do Senhor, são promessas que já têm o amém de Deus. Basta eu crer e caminhar por elas, basta elas me moverem e eu viver por elas. Sabe, nós precisamos entender os processos de tratamento de Deus e permanecermos firmes no Senhor. Entender a maneira que Deus está trabalhando com os seus filhos e nos render de coração àquele que é todo poderoso. Sabe, não existe homem forte com um passado fraco. Não existe pessoas fortes com um passado fraco. Por isso, nós entendendo o tratamento de Deus e aquilo que Ele quer nos ensinar, nós compreendemos o propósito do Senhor, nos rendemos a Ele, em cada situação aprendemos aquilo que Ele quer nos ensinar, e então nós subimos degraus de fé, porque a vida cristã é de um degrau a outro degrau de glória. E assim, compreendendo o trabalhar de Deus, nós vamos perseverando até o fim, porque aquele que perseverar até o fim vai receber a coroa da vida das mãos do justo juiz, o nosso Senhor Jesus Cristo. Isso nos leva a celebrarmos, a confiarmos no Senhor, a proclamar as promessas dEle, em detrimento da realidade muitas vezes ao nosso redor. Estamos passando por uma circunstância, mas proclamamos as promessas. Estamos enxergando uma realidade, mas proclamamos as promessas e andamos firmes sobre elas. E então experimentamos o que Deus tem para nós. Também diz a palavra que eles fecharam a boca dos leões. Sabe, nós temos um adversário. A Bíblia diz que o diabo é nosso adversário, e ele anda ao derredor de nós buscando alguém que ele possa derrubar, que ele possa tragar. Por isso eu quero dizer nessa noite, fique claro para cada um de nós, o diabo é nosso adversário. Um adversário, ele sempre quer vencer o seu oponente. E nós, como filhos de Deus, temos o Espírito Santo, a força e o poder de Deus está em nós. Nós temos a força e o poder para destruir todo o poder do maligno. Mas nós vivemos debaixo de ataques do inimigo, entendemos o mundo espiritual, dos anjos caídos, e nós simplesmente o temos como nosso adversário, e nós resistimos pela fé no nome do Senhor Jesus Cristo. Agora veja bem, às vezes você acorda de manhã
E começa um peso, de repente uma tristeza, de repente um desânimo bate. Você olha para algumas lutas e vem aquela frase pronta: não tem jeito, não adianta mais. Sabe, e de repente essas frases começam a trazer dúvidas no nosso coração. Será que Deus está comigo? Será que Deus está olhando para mim? Será que Deus se importa comigo? Queridos, isso é ataques espirituais da parte do nosso adversário. E ele precisa ser resistido, para que todo o poder do inimigo caia por terra, no nome do Senhor Jesus Cristo, e você triunfe diante de todas as batalhas. A mente é um campo de batalha. Por isso, tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, louvável, de boa fama, digno de louvor, ocupe a vossa mente, o vosso pensamento em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Porque todas quantas forem as promessas, elas já têm o sim e o amém de Deus sobre a sua vida. Então a nossa proclamação deve ser a verdade, a palavra, o que Deus tem para nós. Isso é tremendo quando nós compreendemos isso. Sabe, o texto vai dizer que eles apagaram a força do fogo, venceram a força do fogo. Diz que Daniel foi jogado na cova dos leões. E a fidelidade de Daniel fechou a boca dos leões. Eu quero declarar sobre a tua vida, em nome de Jesus: a tua fidelidade fecha a boca dos leões. A tua fidelidade faz com que aqueles famintos, inimigos famintos, caiam por terra e você caminhe em vitória, porque Deus está forjando heróis da fé no meio das batalhas. No meio das lutas, das tentações, Ele está forjando heróis da fé. Eles escaparam do fio da espada, das investidas do inimigo. Em Deus encontraram forças, e por causa disso eles foram chamados de heróis da fé. A minha pergunta é: como está a sua vida hoje? Como está a sua fé nesses dias? No meio das lutas, das batalhas, como está a sua fé? Qual a sua expectativa para os próximos dias, semanas, meses, anos? Sabe, nós olhamos às vezes ao nosso redor e começamos a ver um quadro sombrio diante de nós. Mas nós servimos a Deus, o Deus Todo-Poderoso. Sabe, muitas vezes a crise se levanta e nós dizemos: nós não estamos em crise, nós estamos em Cristo. E então proclamações de fé nos levam a experimentar o poder e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Lázaro havia morrido 4 dias, e Jesus chega e de repente não tinha mais solução, Jesus disse: tudo é possível ao que crê. E eu quero declarar em nome de Jesus sobre a sua vida que coisas que aos olhos humanos parecem impossível, é possível àquele que crê. Creia para ver o sobrenatural de Deus agindo. Creia, porque Deus está forjando um espírito de um herói da fé. E esta circunstância não pode prevalecer, mas sim um milagre, o sobrenatural de Deus sobre a sua vida. Sabe, hoje o Senhor te convida a sair do lugar onde você está e subir degraus de fé, de confiança, de perseverança, para experimentar o impossível de Deus na sua caminhada, nas circunstâncias que rodeiam a sua vida. Há um texto de Mateus capítulo 14, versículos 22 a 33, se você quiser acompanhar comigo. O texto começa dizendo: logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos que entrassem no barco e fossem diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco estava a considerável distância da terra,
fustigado pelas ondas, porque os ventos sopravam em sentido contrário. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre as águas. Quando o viram andando sobre o lago, ficaram atemorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tenham coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Venha, ele respondeu. E então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi em direção a Jesus. Mas quando soprava o vento, ficou com medo e começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me! E imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando subiram no barco, o vento cessou, e então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Talvez hoje ventos contrários estejam soprando sobre a sua vida. Talvez ondas fortes estejam batendo no seu barco. E eu quero dizer que Deus está agindo no meio de todas as tempestades. Sabe, Ele está criando em você marcas de um herói da fé. Ele está fazendo uma obra sobrenatural e Ele te convida a andar em fé na presença dEle, para experimentar aquilo que Ele tem reservado para você na sua caminhada. Sabe, nesse processo, nesse texto, nós vamos tirar algumas lições importantes. A primeira delas é que estar no meio de uma tempestade não significa estar no lugar errado. Sabe, o texto que nós começamos a dizer, no versículo 22, diz: logo em seguida, o que aconteceu antes? Antes desse momento, naquela tarde, aconteceu a multiplicação dos pães. Jesus toma 5 pães, 2 peixinhos, Ele ora, dá graças e o pão se multiplica, os peixes se multiplicam, 5.000 homens se alimentam, sobra 12 cestos. E o texto diz que fora mulheres e crianças, então era uma multidão que comeu. E os discípulos estavam ali celebrando o milagre, contentes, e de repente Jesus diz: sobe no barco e vai para o outro lado. E o texto vai dizer que Jesus insistiu com os discípulos. Então Jesus pega eles daquele momento e manda que eles partissem dali para o outro lado do lago, e uma tempestade veio. Jesus, o Filho de Deus, Ele sabia o que ia acontecer. Sabe, Ele insiste com os discípulos. Então nem sempre estar no meio de uma tempestade significa estar no lugar errado. Se Jesus está levando você para esse lugar, é porque ali Ele está forjando e trabalhando com o herói da fé dele. Ele está ensinando lições, Ele está trabalhando. Sabe, Êxodo 18 diz que o povo de Israel, quando saiu da escravidão do Egito, nas suas jornadas, eles estavam acampados no deserto de Sim. Nesse lugar, em Sim, havia palmeiras, havia água, eles estavam ali muito tranquilos, e de repente veio uma ordem de Deus, para que eles se movessem para o deserto de Refidim. Refidim significa lugar sem água. Então Deus pega eles de um lugar onde tinha água, tinha sombra, eles estavam tranquilos, e leva para um lugar onde tinha falta de água. E a gente olha assim e diz: mas o que Deus está fazendo? Eu quero dizer nessa noite para você: Deus é um Deus de bom senso. E quando Ele está conosco em uma jornada, a aparência que está diante de nós só revela que Ele está trabalhando conosco, que Ele nos ama e que Ele está gerando algo sobrenatural e poderoso dentro de cada um de nós. Nessas situações, ali está crescendo um herói da fé, no meio do mar, das ondas contrárias. Eles não desistiram, eles permaneceram, e a palavra vai dizer que eles ficaram nessa situação,
9, 10, 11 horas. Sabe, muitas vezes na primeira hora nós desistimos porque o vento é contrário. Hoje tem tanta gente desistindo porque o vento é contrário. E eu quero declarar sobre a sua vida perseverança e confiança em Deus. Debaixo do comando de Deus, debaixo da palavra do Senhor, persevera. Ele está com você, Ele não te deixa e não te abandona. Segunda lição importante é que Jesus sempre chega na hora certa. Sabe, no versículo 25 diz que alta madrugada, Jesus dirigiu-se sobre eles, andando sobre as águas. Talvez se você hoje esteja vivendo um sentimento de que o Senhor não se importa com você, que Ele não olha para você, que Ele está demorando demais, e isso tem brotado de repente uma insegurança, um medo. Eu quero dizer, Ele sempre chega na hora certa, Ele não está atrasado. Ele está trabalhando para que seja gerado dentro de você uma fé e uma confiança inabalável. Ele está arrancando de dentro de você a fraqueza para que você não desista na caminhada. Ele está transformando a sua vida para que o desânimo não tome conta, mas sim a coragem, a ousadia, a fé no Senhor e na sua palavra. Isso seja gerado dentro de você. Por isso permaneça nos processos de tratamento do Senhor, porque Ele virá na hora certa, mesmo que seja alta madrugada, Ele virá na hora certa. E enquanto isso, enquanto você espera, um herói da fé está sendo forjado, a fé do Senhor está sendo forjada dentro de você, para transformar você num herói da fé em nome de Jesus. Terceira lição, cuide para que o momento em que você vive não te impeça de perceber quando Ele vem se revelar a você. Sabe, o texto no versículo 26 diz que quando eles viram Ele andando sobre as águas, ficaram atemorizados. Sabe, eles gritaram, é um fantasma. Gritaram de medo, mas Jesus disse, não tenha medo, sou eu. Tenham coragem. Sabe, reconhecer Jesus no meio das nossas batalhas é imprescindível. A presença dEle, a mão do Todo-Poderoso, a ação de um Deus Todo-Poderoso, quando o vento é contrário, quando as ondas são fortes, a nossa fé e a nossa confiança determinam aquilo que nós vamos enxergar diante de nós. Sabe, no meio das batalhas, tome cuidado para não chamar Jesus de fantasma. Foi o que os discípulos fizeram. Eles eram discípulos de Jesus, caminhavam com Ele, eles não reconheceram Jesus, e Jesus veio de uma maneira que eles não esperavam, e eles gritaram, é um fantasma. E Jesus chega e diz, tenham coragem, sou eu que estou aqui. E Ele te diz nessa noite, tenha coragem, Ele está com você, tenha coragem, nessa batalha o Senhor não te deixou, não te abandonou, Ele vai chegar na hora certa e vai trazer a provisão necessária. Ele é todo poderoso. Uma outra lição, nós precisamos de declarações que ativem a nossa fé e nos levem a nos mover no sobrenatural. Versículo 28, Pedro faz uma declaração, se és tu, manda-me ir ao teu encontro. E Jesus o chama, e então Pedro sai andando sobre as águas ao encontro de Jesus. Sabe, quando você estiver no meio de uma situação contrária, tenha declarações de fé, declare a palavra, declare o poder, declare aquilo que Deus tem escrito na sua palavra para cada um de nós. Sabe, se você tem algo da parte de Deus, proclame, não se cale, abra a tua boca, versículos bíblicos, texto da palavra de Deus, não sejam palavras vazias, mas é a palavra de Deus, ela é como um martelo que esmiuça a penha, e ela não volta sem produzir o seu fruto. Proclame a palavra de Deus. Sabe, se nós cantamos, se eu tenho uma palavra,
eu tenho tudo. E muitas vezes na hora da crise, da dificuldade, no meio do vento contrário, essa palavra não sai. Muitas vezes sai de nós a reclamação, sai a incredulidade, sai os temores, sai os medos, menos a palavra. E eu quero desafiar você a proclamar a palavra de Deus no meio das circunstâncias contrárias, para experimentar o impossível de Deus. Sabe, uma outra lição, que é possível sim afundar depois de ter experimentado o sobrenatural e o milagre. Versículo 9, Jesus chama Pedro, e então Pedro sai andando sobre as águas. E ele vai em direção a Jesus, mas quando reparou o vento, ficou com medo e começou a afundar. E então ele gritou: Senhor, salva-me. Sabe, muitas vezes nós experimentamos na nossa caminhada tantos milagres, tantas manifestações sobrenaturais de Deus, mas quando Ele quer nos levar para um outro nível, Ele permite um vento contrário, e é nesse que nós precisamos entender que Ele está conosco, está trabalhando conosco para nos levar num outro nível. Pedro sai andando sobre as águas, olhou para o vento, começou a afundar. Por quê? Porque para onde você olha determina o que sustenta você. Pedro olhou para o vento e começou a afundar. E nós somos convidados a olhar sempre para Ele, para a palavra dEle, para o poder dEle, para aquilo que Ele está fazendo. E nós vamos experimentar o favor, a bondade, a graça do nosso Deus sobre a nossa vida. Uma outra lição é que Ele sempre vem, Ele sempre estenderá a sua mão para nos salvar. O versículo 31 diz que imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou na mão de Pedro e levou-o até o barco. O amor de Deus nos sustenta. Ele sabe do que nós somos feitos. Sabe, Ele tem misericórdia da nossa incredulidade, da nossa falta de fé. Nós temos em Deus um Pai amoroso, cheio de graça, que nos toma pela mão e que nos leva seguro para o barco. Nós só precisamos confiar no Senhor de todo o nosso coração. A Bíblia diz que o pai que ama o filho não poupa a correção, e nós precisamos estar abertos, dispostos, prontos a receber a correção do Senhor, porque Ele é todo poderoso e nos ama. Ele é o nosso socorro bem presente no meio das batalhas, e Ele vem sempre ao nosso encontro. E uma outra lição é que a mesma voz que te chama para andar sobre as águas é a voz que acalma o mar. Sabe, o versículo 32 diz que quando subiram no barco, o vento cessou. Sabe, nós precisamos discernir essa voz no meio da tempestade. Ela nos chama e ela acalma o mar. E o texto vai dizer que depois disso, eles reconheceram a Jesus e o adoraram. O versículo 33 diz: então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Eu quero convidar o louvor a já estar subindo. E eu creio que a cada situação na nossa vida, em cada circunstância que nós vivemos, o fim precisa ser uma adoração, a rendição a um Deus todo-poderoso. Quando nós terminamos adorando a Deus, nos rendendo a Ele, quando nós derramamos a nossa vida na presença dEle depois de uma batalha, então nós compreendemos quem Ele é e o adoramos de todo o nosso coração. Que a tua vida seja um render-se na presença de Deus. Sabe, os heróis da fé são levantados quando o quebrantamento, a rendição ao Senhor está acima de todas as coisas. O reconhecimento de quem nós somos, de quem Ele é, daquilo que Ele pode fazer na nossa vida, nos move a viver segundo o padrão dos céus e não segundo o nosso padrão. Sabe, o grito final do teu coração deve ser sempre: Ele
tudo é dele, por ele e para ele. Sabe, que o grito final não seja eu sou, eu posso, eu faço, mas seja Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Senhor da minha vida, Ele me ama, Ele tem uma obra na minha vida, eu me rendo de todo o meu coração.